você, amém? Assim você estará honrando a sua mãe. Assim você estará honrando o seu pai. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora, lá em Isaías 49:15. A força do amor. Um texto muito lindo que diz assim. Você pode nos acompanhar nessa noite. Isaías 49:15 diz: porventura pode uma mãe esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Em outras versões diz: pode uma mãe que ainda amamenta esquecer do seu filho? Mas o versículo continua dizendo: mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. A Bíblia fala que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas o nosso Deus, Ele jamais esquece de cada um de nós, amém? Vamos ler novamente esse versículo? Porventura pode uma mãe, eu acho que o outro microfone está ligado, o outro sem fio. Porventura pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que ainda amamenta, que não se compadeça dele, do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. E esse Deus que nunca se esquece de nós, Ele está aqui nessa noite, amém? Um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que cuida da sua família. Então coloca a sua mão sobre o seu coração. Pai, fale com cada um de nós nessa noite. Tu és o nosso Pai. E se estamos aqui é porque nós te amamos, nós te desejamos. Que o poder do teu amor hoje venha entrar sobre os nossos corações. E que venhamos sair daqui hoje crendo que o Senhor é o nosso Pai, crendo que o Senhor está conosco. Fale com cada um nessa noite de acordo com a necessidade, meu Pai, daquilo que nós precisamos ouvir. E que a tua palavra venha fluir sobre esse lugar, trazendo cura, renovo, e trazendo hoje a renovação do teu amor. Porque o teu amor é quem nos cura, o teu amor é quem nos guarda, o teu amor é quem nos sustenta. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Se assente aí no seu lugar. Aleluia. Deus, a maior expressão de amor, Ele compara o seu amor com o amor de uma mãe. Quem é mamãe aqui sabe, é um amor incondicional. Quando você olha para os seus filhos, é um amor inexplicável. E então Deus, Ele compara o seu amor com o amor de uma mãe. E o texto que nós lemos diz: será que é possível uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta? Será que é possível uma mulher esquecer do seu próprio filho? Esse versículo responde que sim. É algo quase impossível, mas que infelizmente acontece. Mas a Bíblia nos mostra que mesmo se uma mãe se esquecer, há um Deus que nunca se esquece de nós. Um Deus que tem um amor por mim, por você, amém? E hoje eu quero falar sobre 3 mães na Bíblia. 3 mães que nos ensinam lições preciosas. 3 mães que nos ensinam sobre a fé, sobre a entrega e sobre a persistência. Mas eu quero começar essa palavra falando sobre algumas frases de mãe. Nós vimos aqui os juniores dizendo, porque tem frase que sua mãe diz, não é verdade, igreja? Quantos aqui já ouviram a sua mãe, ou talvez você dizer para os seus filhos: ei filho, você não é todo mundo? Quantos aqui já falaram isso para o seu filho? Filho, você só vai dar valor quando eu morrer. São frases de mãe. Meu filho, se eu for aí e eu achar, eu vou esfregar na sua cara. São frases de mãe. E muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos e dizemos para ele: quando eu chegar em casa, nós vamos conversar. Filho, mãe só tem uma, valoriza a sua mãe. E por aí vai. Olha, eu vou contar tudo para o seu pai. É verdade? Nós mães repetimos essas frases. Um dia eu vou sumir dessa casa e vocês nunca mais vão me ver. Aí passa 30 minutos
Ela está lá, né, na cozinha, cozinhando, cantando. Essa somos nós, mulheres, mães. Talvez você já olhou para o seu filho e disse para ele: filho, engole esse choro. Não é verdade? E quantas vezes nós falamos: filho, leva a blusa de frio. Filho, leva o guarda-chuva porque vai chover. E aí o menino não leva e ele fala: bem que a minha mãe falou. São frases de mães. E hoje eu quero falar sobre essas 3 mães, porque a Bíblia fala sobre mães maravilhosas. A Bíblia fala sobre Maria, a mãe de Jesus. Uma mulher que a Bíblia diz que ela era bem-aventurada. Uma mulher que era bendita entre todas as mulheres. Na Bíblia existem grandes mães, Sara e Isabel. E hoje eu quero falar sobre 3 mães. E a primeira mãe que eu quero falar com vocês nessa noite é sobre Joquebede. Joquebede é a mãe de Moisés. Uma mulher que nos ensina sobre fé. Quando você ouve a palavra Joquebede, o que vem na sua mente? Oh, Joquebede, você não vai morrer. Todos agora conhecem a Joquebede porque surgiu essa música e todos nós cantamos essa música. Joquebede era mãe de 3 filhos: Arão, Miriam e Moisés. E a Bíblia fala que antes dela gerar Moisés, o seu 3º filho, ali no Egito, na nação de Israel, havia um decreto onde Faraó dizia: toda mulher que gerar um menino, um homem, ele será morto. O povo de Deus, o povo hebreu, era um povo que crescia. Mesmo estando aprisionado, era um povo que prosperava. Mesmo estando ali passando por um processo de escravidão, a Bíblia fala que o povo de Deus a cada dia se tornava mais numerosos. Eles cresciam a cada dia. Então Faraó, ele resolveu agora dar esse decreto: todo menino que nascer, nós vamos pegar e nós vamos matar. Joquebede então nos ensina sobre a fé, porque mesmo em meio a esse decreto de morte, Joquebede, ela tem um filho, ela decide gerar. Mesmo tendo um decreto de Faraó sobre aquela nação, Joquebede, ela ali tem Moisés. Ela não teme aquele decreto. E olha que poderoso, igreja. Mesmo tendo um decreto de morte, Joquebede decidiu ter um filho. Mesmo tendo um decreto onde os meninos que nascessem fossem exterminados, ela decide gerar essa criança. Mas pastora, onde está a fé dessa mulher? Onde está a fé de Joquebede? Joquebede nos ensina que mesmo em meio a decretos de morte, ela confiava no Senhor Jesus. Se Faraó dizia que haveria morte, Joquebede olhava para o Senhor e acreditava que ele poderia gerar vida. E eu acredito que ela se lembra da promessa de Abraão. Porque um dia Deus aparece para Abraão e ele fala: Abraão, sobre ti serão benditas todas as famílias da terra. Joquebede, essa mulher de fé que acreditava na promessa do Senhor. A minha família é bendita porque em Abraão Deus liberou uma promessa. E então Joquebede é essa mulher que não ouve a voz de Faraó, mas ela ouve a voz da promessa de Deus. Joquebede decide ouvir a promessa de Deus, porque a voz que você ouve vai determinar o seu destino. A voz que nós ouvimos, igreja, irá determinar qual será o seu futuro. E quantas pessoas estão ouvindo decretos de Faraó, onde você tem ouvido: ei, não tem jeito mais para sua família, ei, não tem jeito mais para sua casa, ei, não tem jeito mais para o seu casamento. Mas você hoje precisa decidir quem que você vai ouvir. Decida ouvir hoje a promessa do Senhor sobre a sua vida. Nós carregamos uma promessa. Em Abraão nós seremos abençoados, a sua família será abençoada. Nós somos um povo escolhido pelo Senhor. Sabe por que nós não vivemos debaixo do decreto de Faraó, mas nós vivemos da promessa que Deus fez sobre nós? Você carrega uma promessa. Nós carregamos uma promessa, porque o Deus de Abraão, Ele é conosco.
E se Faraó disse que vai ter morte, Deus diz que vai ter vida. Se Faraó diz que não tem mais jeito, Deus diz que tem jeito, porque a última palavra é de Deus para a sua vida. Então tenha fé no seu coração. Vai dar certo. Já deu certo, igreja. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Moisés nasceu. Esse menino nasceu e ela escondeu ele pela fé. Mas pastora Dayana, por que ela escondeu esse menino? Se era Deus que havia o entregado para ela. Isso é prudência, igreja. Porque nem tudo aquilo que Deus dá para nós é para que nós venhamos mostrar para as pessoas. Tudo aquilo que Deus tem entregado para você, cuide, zele. E eu pergunto para você hoje, pai e mãe, aonde os seus filhos estão? Aonde os seus filhos dormem? Em qual aplicativo eles estão acessando? E muitos dizem, mas pastora, eu tenho que dar privacidade para os meus filhos. Eu tenho que dar privacidade para eles. Ei, eu prefiro invadir a privacidade deles do que o inferno invadir a alma deles. Cuide dos seus filhos. Tenha prudência, papai e mamãe. Cuide daqueles que o Senhor entregou nas suas mãos. Olhe para a sua casa e seja aquela mãe que cuida. Uma mãe que tem amor. Um pai que tem carinho, que traz proteção. Mas o texto continua dizendo que chegou um momento que ele cresce. E não tem como mais esconder. Porque o mesmo Deus que esconde é o mesmo Deus que faz crescer. Porque aquilo que é de Deus, uma hora vai crescer na sua vida e não ficará escondido. A Bíblia diz que o menino, ele crescia. E ele chorava e não tinha como mais escondê-lo, aquele menino. Então Joquebede, uma mulher de fé, ela pega ali um cesto e coloca ele no rio Nilo. E a irmã de Moisés, Miriam, que já era maior, ela acompanha aquele menino. E o texto diz que ela soltou aquele menino no rio. E aquele cesto foi parar nas mãos da filha de Faraó. E aquela menina, a princesa, filha de Faraó, vê aquele cesto. E quando ela abre aquele cesto, lá tinha um menino. Pensa no menino lindo, gordinho, bochechudo. E ela fala assim, e agora? Meu Deus, que coisa mais linda! É um menino, eu quero cuidar dele. Mas ela olha para ele e fala, mas eu não tenho condições de amamentá-lo. Como ele vai sobreviver? E a Bíblia fala que Miriam já estava do lado dela, a irmã de Moisés. E Miriam fala, ai princesa, eu conheço uma mulher que está amamentando. Porque lá onde nós estamos, tem muitas mulheres que perderam seus filhos. E essa mulher, ela está pronta para amamentá-lo. Então a princesa olha para Miriam e fala, ei, pode trazer essa mulher. Lá vem Joquebede. A princesa chama a Joquebede, a mãe daquele menino. Ei, olha que poderoso isso, igreja. O menino queria ser morto por Faraó. Agora ele iria ser cuidado por Faraó. Um Deus que muda decretos. Um Deus que faz o impossível acontecer. E além disso agora, a princesa fala, você não vai apenas amamentá-lo, mas eu vou te dar um salário. A provisão de Deus chegando sobre aquela família. Eu não sei como que você está aqui nessa noite, mas a provisão de Deus está chegando sobre a sua vida hoje, porque Ele é Jeová Jireh, um Deus que provê tudo, um Deus que provê, um Deus que nos sustenta, porque a última palavra vem de Deus. Moisés nasceu para ser um libertador, e a primeira pessoa que ele liberta é a sua mãe, Joquebede. Tem gente olhando para você e dizendo, ei, ele está indo para o caminho de morte, mas Deus diz para você hoje, você está a caminho do seu propósito, não vai morrer, não vai faltar, descansa e confie, porque você vai cumprir o seu propósito, e nada vai impedir a promessa de Deus sobre a sua vida,
Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que tem o controle do universo nas suas mãos. E operando Deus, ninguém impedirá. Um Deus que é fiel, um Deus que é poderoso, igreja. Um Deus que é poderoso. E eu pergunto a você, qual voz que você vai ouvir hoje? A voz de Faraó? Ou a voz das promessas de Deus para a sua vida? Se levante hoje com fé. A segunda mulher da Bíblia que eu quero falar sobre Ana. Ana nos ensina sobre o poder da entrega. Joquebede fala sobre fé. Ana, uma mulher que entrega um filho que ela ainda não tinha. Ana, uma mulher que ela era estéril, igreja. Ela não podia gerar filhos. A esterilidade estava sobre a casa dela. Ela não podia gerar. O que era natural para as mulheres, para Ana, era impossível acontecer. Enquanto as mulheres geravam, Ana não conseguia gerar. E ela então entra em crise. E ela agora tem uma crise existencial. Quantas pessoas estão vivendo crises em sua vida? Crises familiares, crises financeiras, crise na vida sentimental. Talvez você está em crise hoje porque você ainda não está gerando aquilo que você gostaria. Mas entenda algo nessa noite: as crises são oportunidades para você vencer. Crises não são problemas, mas crises são oportunidade para você vencer. Ana então estava com essa crise, uma crise familiar. E para piorar, ela agora tem uma crise com o próprio esposo dela. Porque o marido dela pega uma outra mulher e coloca dentro daquela casa. E a Bíblia fala que essa mulher chamada Penina, ela gerava e Ana não gerava. E para piorar, ela diz no versículo: Senhor, se o Senhor lembrares as tuas servas e de mim não te esqueceres. Olha a crise que ela estava vivendo, igreja. Ela pensava que Deus havia esquecido dela. E eu pergunto a você: Deus esquece de nós? Deus nunca se esquece de nós. E naquela casa, Penina estava gerando e Ana não. Imagina comigo, dentro de uma casa, uma mulher que se levantava todo dia para irritar Ana. Porque quando uma mulher quer irritar, ela consegue, não é verdade? Olha para essa irmã, olha para a cara dela, vê se ela tem cara que irrita a outra irmã. Aqui não tem ninguém assim, não é verdade? Dentro da casa de Ana, tinha uma mulher que gerava para lembrá-la que ela não podia gerar. Dentro daquela casa, Ana todos os dias se lembrava com o choro daqueles meninos. Ela lembrava a dor que ela estava passando. Porque tem momentos que é assim, igreja. Deus coloca pessoas em nossas vidas e nós não entendemos. Olhamos para um outro empresário concorrente e você diz: mas por que ele está ali prosperando e eu não? Porque é nesse momento de incômodo que nós saímos da zona de conforto. Enquanto Penina não chega, nós ficamos sentados, parados e esperando. Por isso que Deus permite Penina se levantar, para que nós não venhamos nos conformar com a situação. Então não reclame hoje talvez da Penina que está da sua vida, mas se levante hoje, não se conforme e mude a sua história. Ana não se conformou. Ana não se conformou. Penina irritava Ana, mas o nome de Penina não estava na boca de Ana. Ana orava ao Senhor, falava com Deus, mas não falava de Penina. Ana está na luta, mas não reclama de Penina, porque a murmuração é a canção do inferno, mas a gratidão é o som dos céus. E Deus não realiza milagres em murmuradores. Então comece a louvar ao Senhor. Ana se levanta e ela diz: eu vou para a igreja, porque mesmo triste, eu vou entrar naquela igreja e eu sei que Deus tem uma palavra que vai mudar a minha vida. Mesmo triste, ela vem para a igreja. Mesmo abatida, ela vem para a igreja, porque ela sabia que ali teria um louvor que iria tocar o coração dela. Ana sabia que na igreja, no templo, Deus poderia mudar a história dela. Ela vem para a igreja e ela não consegue orar.
Ela não consegue expressar palavras, mas ela consegue expressar um coração, mesmo não tendo palavras. Porque muitas vezes nós não teremos palavras, mas nós teremos um coração, e Deus ouve até o sussurro do coração. Um Deus que ouve até o nosso silêncio. Um Deus que sabe o que nós estamos passando. E então ela não consegue falar. E Eli, o sacerdote, olha para ela e fala: Ana, você está bêbada. Olha para você, vai embora desse lugar. Ana não questiona, não reclama, ela não briga, mas ela fala: não, Senhor, eu sou uma mulher abatida de alma, eu estou angustiada, não tem mais jeito para mim, mas eu confio em um Deus. E então o profeta Eli olha para ela e fala: Ana, vá em paz, e que o Senhor te conceda aquilo que você veio buscar. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas você hoje vai em paz para a sua casa, e Deus vai conceder aquilo que você veio buscar. Um Deus que traz resposta, um Deus que opera em nossas vidas. Que o Senhor te conceda. Se é alegria, Ele te dá alegria. Se é esperança, Ele te dá a esperança que hoje. Se há provisão, Ele traz a provisão. Então ela sai da igreja, e o seu semblante não era mais de uma mulher triste, abatida, angustiada, mas o seu semblante era de uma mulher totalmente diferente. Ela sai daquele culto sorrindo, igreja. Ela saiu com um semblante diferente. Mas Ana, você recebeu o seu milagre. Ela olha e diz: não, mas eu já estou gerando o meu milagre. Ana, o seu milagre já chegou. E ela diz: não, eu creio que o meu Deus vai cumprir a promessa sobre a minha vida. Então Ana nos ensina que Deus não faz milagres em ventres sujos. Primeiro Deus queria curar a alma dela, para depois liberar um milagre. Primeiro Deus queria restaurar quem ela era, para depois entregar o filho da promessa. Talvez você está aqui assim, esperando um milagre, mas antes de você receber o milagre, Deus quer te curar primeiro. Antes dele trazer para você o seu milagre, Deus quer transformar você primeiro. Porque muitas vezes nós queremos que Deus muda a nossa família, mas Deus quer nos mudar primeiro, igreja. E assim depois Ele envia um milagre. Porque antes dela viver o milagre, Deus queria que ela vivesse intimidade. Ele queria que ela vivesse independência dEle. Ana, antes de eu abrir o seu ventre, eu quero que você confie em mim. Ana, antes de eu te dar o Samuel, eu quero que você olhe para mim e entregue a sua vida, o seu coração, e dependa de mim. Olha que lindo isso, igreja. Porque Deus primeiro trabalha em você, para depois te entregar aquilo que você precisa. Ana entende o valor da entrega. Durante 20 anos, ela falava: Senhor, me dá um filho. Mas chega um momento que ela entrega o filho mesmo antes dela receber. Porque Ana entende que ela queria resolver um problema da casa dela, mas agora ela olha para o Senhor e entende que Deus queria transformar uma nação. Ana agora entende que ela não iria dar apenas a luz a um filho, mas ela iria dar a luz a um profeta. Ana entende aquele versículo: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para mim. Um Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos. E olha a oração dela, igreja. Ela não é aquela mulher que fica com recalque, postando lá no Instagram: esse menino é para você que disse que eu nunca poderia gerar. Não, mas olha a oração dela: até a estéril deu a luz. O Senhor é quem tira e dá a vida.
O Senhor é aquele que faz descer a sepultura e o faz tornar e subir dela. O Senhor é aquele que empobrece e enriquece. O Senhor é aquele que levanta o homem do pó e o faz assentar entre os príncipes. Um Deus que muda a história, um Deus que transforma, um Deus que faz milagres. Aleluia! Ela sonhou e agora ela devolve a Deus aquele sonho. Talvez você hoje sonha com um emprego, com uma casa, com um trabalho. Ei, entregue ao Senhor primeiro. Abraão entregou o seu único filho. O próprio Deus entregou Jesus naquela cruz, porque no altar nós entregamos o nosso melhor. Ana entrega no altar e ela recebe a resposta de Deus. A terceira mãe que eu quero falar para nós encerrarmos é sobre a mulher cananeia. Uma mulher que gera uma criança que fica endemoniada, perturbada. Imagina comigo agora, naquela casa um filho, uma filha que vivia perturbada de espírito. Uma menina que estava endemoniada. E essa mulher nos ensina sobre a persistência. Ela gerou uma criança para ser bênção, mas aquela criança agora se torna em maldição. Ela gerou uma criança para trazer alegria, mas aquela criança agora traz choro. Ela gerou uma criança para trazer vida, mas aquela criança agora traz morte sobre a casa dela. Ela gerou uma criança para trazer paz, mas agora na casa dela há confusão. Mas ela não desiste. Diga comigo, ela não desiste. E eu não vou desistir. Fale isso com fé, eu não vou desistir. Sabe o que ela faz, igreja? Ela vai correndo até Jesus. Ela vai até Jesus. E ela não clama por Jesus, ela grita por Jesus. E ela fala: Jesus, Senhor, Senhor. Essa mulher é uma mulher que sai de casa em busca de uma solução para o seu problema. Ela sai daquela casa, ela abre a porta da casa dela para buscar uma solução. Porque demônios muitas vezes fecham a nossa porta para que nós não venhamos conseguir sair para buscar a solução. Mas aquela casa, o demônio não teve o poder de impedir. Ela saiu e foi buscar a Jesus. Porque muitas pessoas saem para festas, para lugares que não mudam nada, e tem dificuldade para vir à igreja. Porque muitas vezes o inimigo, ele quer te travar, porque ele sabe que se você vier para a igreja, para a casa do Senhor, aqui haverá resposta. Porque olha o que diz lá em 1 João 3,8. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ei, não adianta o diabo tentar te impedir. Jesus Cristo, Ele se levantou para destruir as obras do diabo. E essa mensagem hoje está aqui. Eu creio no Deus que está quebrando as cadeias sobre a sua vida. Ninguém vai impedir o agir de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. E então ela vai até Jesus e grita: Senhor, Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus olha nos olhos daquela mulher e Ele fala: ei, mulher, não é justo tirar os pães dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Não é justo eu tirar dos meus filhos para entregar a você, mulher. Mas ela não desiste. Olha o que ela diz para o Senhor Jesus: ei, Jesus, eu sei que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas. Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos seus donos. Jesus, as migalhas são o suficiente para você operar um milagre. Eu não quero muito, essa migalha é o suficiente para você mudar a minha história. Nesse momento ela está dizendo: Deus não precisa de muito para resolver o meu problema. Pedacinhos do céu muda a minha realidade.
Israel no Egito comia o pão que descia no céu. E eu imagino que no céu há tanta fartura que o pão descia. O pão descia e Deus alimentava aquela multidão. Porque a mesa do Senhor Jesus é tão farta que até as migalhas têm poder de mudar a nossa história. Então ele, impressionado, Jesus impressionado, olha para ele e fala: mulher, que grande é a sua fé. Ele olha para ela, a igreja, com um olhar de admiração. Mulher, que tamanha é a sua fé. Ei, você quer admirar, arrancar um ó de Jesus? Mostre para ele a sua fé. Mostre para ele qual é o tamanho da sua fé, porque a linguagem do céu é a fé. A linguagem do céu não é o seu dinheiro, não é a sua roupa, não é o seu louvor, não é o seu dom, mas a linguagem do céu é a fé. E aquela mulher então cheia de fé, ela arranca esse poder de Jesus, e ele olha para ela e ele fala com ela: mulher, vá em paz e seja cumprido o desejo do seu coração. O louvor, por favor. Vá em paz e seja cumprido aquilo que você deseja hoje. E a Bíblia fala que aquela menina, naquele mesmo momento, a filha dela foi curada. Quando ela alinha o coração dela ao coração de Jesus, ela leva a cura para a família dela, ela leva a cura para a casa dela, e Deus transforma aquela família. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas persista no seu milagre. Persista hoje, tenha fé no Senhor Jesus, entregue para Ele o seu melhor e confie nele, amém? Se coloque de pé no seu lugar nesse momento. Nós vamos orar pela sua vida. Eu não sei como que está o seu coração nessa noite, mas a Bíblia fala que o segredo da vida não é começar. O maior segredo da vida não é como que você inicia, mas o maior segredo da vida é como que você termina. E eu tenho certeza que o seu final será melhor do que o seu começo. Talvez você está aqui nessa noite sem esperança, sem saída. Deus diz para você: ei, não é o seu fim. O melhor será, o final das coisas será melhor sobre a sua vida. Entregue ao Senhor hoje. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Tenha fé nele. Entregue a Ele e persista. Porque eu termino dizendo: ainda que uma mãe se esqueça, há um Deus que jamais esquecerá de você. Um Deus que nunca se esqueceu. E a maior expressão do amor de Jesus Cristo não foi entregando presentes, não foi entregando flores, mas foi Ele se derramando naquela cruz do Calvário.